Fala galera, professor Leandro Morgado aqui e a partir dessa aula a gente vai começar a falar sobre superfícies quádricas. A gente vai ter essa primeira aula de introdução, o que é uma quádrica, e depois a gente vai começar a ter uma aula sobre cada superfície, uma aula sobre esfera, uma aula sobre elipsoide, outra sobre hiperboloide e assim por diante. Tá? Então qual que é a ideia aqui, gente? A ideia é a seguinte. A gente está buscando equações de segundo grau nas variáveis x, y e z. Porque na semana passada a gente estudou cônicas. Cônicas são equações de segundo grau nas variáveis x e y. Então a gente estava em R2, a gente estava no plano. A partir de agora a gente vai passar para o espaço, vamos passar para o R3 e aí a gente quer ver como é que fica a equação de segundo grau mais geral possível nas variáveis x, y e z. Ok? Então, vai ser uma equação desse tipo, que à primeira vista assusta um pouquinho. Meu Deus do céu, é muita coisa, é muito coeficiente. Mas assim, gente, calma, muita calma nessa hora, porque assim, isso é o mais geral que pode aparecer. Só que, por exemplo, esses termos cruzados aqui, xy, xz e yz, eles estão relacionados mais com a rotação da quádrica, entendeu? Então, por exemplo, a gente não vai trabalhar muito nessas aulas. Vocês vão ter um material complementar depois para estudar como é que funciona essa questão da rotação. Tá? Então, basicamente, esses termos cruzados aqui não vão aparecer. Esses termos aqui com x, com y, com z, a gente já viu que pode trabalhar com completamento de quadrados. Então, no final das contas, a gente vai ter uma equação muito mais enxuta para identificar, para classificar, para ver os elementos e assim por diante. Tá, mas enfim, gente, vamos colocar aqui a definição completa. Então, uma quádrica, a princípio, ela vem de uma equação dessa de segundo grau em R3, por isso que a gente trabalha com x, y e z, ok? E a gente vai pedir que pelo menos um dos coeficientes A, B, C, D, E e F seja diferente de zero. Tá? Por que isso, gente? Porque olha só, se eu tiver que A, B, C, D, E e F são iguais a zero, eu vou ficar com uma equação desse tipo. E a gente sabe que uma equação desse tipo é a equação de um plano em R3. Então a gente não quer estudar plano, a gente quer estudar um outro tipo de superfície, por isso que a gente pede essa condição que pelo menos um desses coeficientes seja diferente de zero. E aí a gente vai ter uma superfície quádrica ou simplesmente, para os íntimos, quádrica. Ok? Aí tem várias possibilidades, tá, gente? Deixa eu colocar aqui para vocês. Na verdade, são 6 possibilidades. E vocês vão ver aqui que tem muitas ideias de nomes para filhos, tá? Então a gente tem, por exemplo, aqui o elipsoide. O elipsoide a gente vai ver que ele é um caso mais geral da esfera. Então a esfera, de certa forma, também está incluída aqui nessa possibilidade, tá? Esse aqui é o hiperboloide de uma folha, hiperboloide de 2 folhas, é o paraboloide elíptico, paraboloide hiperbólico e aqui eu tenho o cone, ok? Então, dependendo dos coeficientes, dependendo dos sinais também, a gente vai ver quando que acontece cada uma dessas possibilidades, ok? E a gente vai aprender também a identificar quais são os elementos principais aí de cada quádrica. Bom, queridos, um outro conceito que vai acompanhar a gente aí nas aulas dessa semana são os traços de uma quádrica. Tá? Eles são muito importantes aí para a gente esboçar gráfico, para a gente conseguir fazer um gráfico razoável, entendeu? E a ideia do traço é a seguinte, ele é a interseção da quádrica com um plano. Tá? Então eu pego um plano, pego a quádrica, vejo o que tem em comum e automaticamente eu vou ter o traço da superfície nesse plano. Ok? A observação que eu queria colocar para vocês é a seguinte, gente. Olha só que interessante. Quando uma superfície quádrica é cortada por um plano coordenado, plano coordenado eu estou falando do plano XY, tá? O plano YZ ou o plano XZ. Então, quando essa quádrica é cortada por um plano coordenado ou um plano paralelo, tá? Pode ser, sei lá, Z igual a 1, Z igual a 2, altura 1, altura 2 e assim por diante, o seu traço, quer dizer, a interseção, será uma cônica. Ok, gente? Então, essa interseção da quádrica com o plano pode eventualmente ser uma elipse, pode ser uma circunferência, pode ser uma hipérbole e nada melhor do que um bom exemplo aí com alguns gráficos para a gente conseguir entender bem como é que funciona o traço, para a gente conseguir entender bem o que está acontecendo. Então, olha só, galera, vamos considerar essa quádrica
9x² menos 9y² mais 4z² igual a 36, ok? Aí, de repente, vocês podem falar assim, ah, professor, mas eu não tenho nem ideia do que é isso. Calma, calma que nas aulas dessa semana a gente vai aprender a identificar, ok? O que eu queria ver com vocês agora? Queria pensar nos traços, né? Quais são os traços dessa superfície nos planos coordenados, ou seja, no plano XY, tá? No plano XZ, no plano YZ e assim por diante. Tá? De fato, gente, essa superfície, já vou abrir o jogo para vocês, ela chama de hiperboloide de uma folha. Tá? O gráfico dela, vocês podem conferir no GeoGebra, vai ser alguma coisa desse tipo, como se fosse ali uma coisa, sei lá, em forma de ampulheta que se estende ao longo do eixo Y, entendeu? E, na verdade, eu gostaria de saber assim, ó, gostaria de saber qual é a interseção com os planos coordenados. Então, vamos começar pensando, galera, no plano XY. Tá? Plano XY, a gente sabe a equação, né? A gente já aprendeu a equação na aula de plano. A equação do plano XY é z igual a 0. Tá? E se eu quiser fazer a interseção dessa superfície com esse plano, é muito fácil, né? Porque é uma questão meio de sistema de equações. Entendeu? Então, vou pegar o z igual a 0, vou substituir aqui, e daí, consequentemente, esse termo aqui vai zerar, né? Vocês estão vendo? Esse termo vai zerar, e daí eu vou ficar com 9x² menos 9y² igual a 36. Aí vem a pergunta, o que essa equação representa no plano XY? Né? A gente sabe que é uma cônica. A gente já aprendeu na semana passada que é uma cônica. Né? E, de fato, gente, essa é a equação de uma hipérbole. Ok? Então, olha só que legal. Ó. Se eu pegar a interseção dessa superfície com o plano XY, eu vou ter, olha só, eu vou ter essa figurinha aqui, tá? Deixa eu até apagar um pouquinho a superfície por enquanto, só para a gente ver melhor o que está acontecendo, e dá para ver bem que, de fato, é uma hipérbole. Então, não tem erro, gente. Pega a equação, faz a interseção com o plano coordenado, e daí identifica qual é a cônica que vai sair dessa interseção. Tá bom? Quer dizer, nesse caso, o traço, né, com o plano XY é uma hipérbole. Tá? Queria ver também, por exemplo, com o plano XZ, tá? Só para a gente brincar mais um pouquinho aqui, com o plano XZ o que vai acontecer? A equação do plano XZ a gente sabe, né? A equação do plano XZ é y igual a 0, ok? Aí vem para cá, vamos fazer a interseção da superfície com y igual a 0, é só zerar o y, né? Zera o y aqui, e daí eu vou ter essa equação aqui, ó, 9x² mais 4z² igual a 36. Quem é fera em cônicas já está olhando para essa equação e já está me dizendo o que é. Né? Exatamente, gente. Aqui eu tenho uma elipse, ok? Então, deixa eu colocar de novo a superfície aqui. Agora, a gente vai olhar só para o plano XZ e a interseção da superfície com o plano XZ vai ser essa elipse aqui. Vocês estão vendo? Vou até apagar um pouquinho a superfície para a gente ver bem qual é o traço. Tá? O traço está aqui, ó. Tá, gente? Então, assim, não tem mistério. Tem mistério. Traço é a interseção da superfície com um plano. Né? Normalmente a gente trabalha com planos coordenados, porque daí isso facilita pra caramba na hora da gente fazer esboço de gráfico e assim por diante. Tá? A gente vai ver depois. O traço ele é uma ferramenta que a gente vai usar durante a semana toda. É uma ferramenta super importante. Bom, queridos, continuando essa nossa aula mais geral aí sobre quádricas, né? Uma observação super importante é que via mudança de coordenadas, tá trabalhando ali com rotação, com translação. Eu acho que até já comentei com vocês, né? Que rotação a gente consegue eliminar aqueles termos cruzados. O XY, o XZ, o YZ. Tá? E translação, né? Via completamento de quadrados ali, a gente consegue transformar a equação da quádrica numa forma muito mais simples. E eu tenho 4 formas possíveis. Tá? Então, deixa eu colocar aqui, ó, né? Trabalhando ali com mudança de coordenadas, eu posso obter a primeira forma, segunda, terceira ou quarta. Tá? A primeira forma são as quádricas centradas, deixa eu colocar aqui, ax² mais by² mais cz² igual a d. Né? Então, vocês estão vendo que tem termos ao quadrado aqui para todas as variáveis. Aqui a gente tem esfera, a gente tem elipsoide e a gente tem hiperboloide. A gente vai ter uma aula específica para cada uma dessas quádricas. Tá? E tem essas outras 3 formas aqui, que são as quádricas não centradas.
né, que eventualmente vai ter uma variável aqui que não tem o quadrado, ok? E as quádricas não centradas basicamente são os paraboloides aí, que a gente vai ter uma aula específica também sobre isso. Tá, gente? Então, esse slide é só para dizer para vocês que aquela expressão muito grande que a gente viu no começo da aula, com muitos termos, a gente consegue via translação e rotação simplificar muito para uma dessas 4 possibilidades. Tá? E vamos ter as quádricas centradas e vamos ter as quádricas não centradas. Bom, queridos, falando um pouquinho mais aí das quádricas centradas, né? As quádricas centradas, então, têm uma equação desse tipo, a menos de mudança de coordenadas, né? Ax² mais by² mais cz² igual a d. E isso a gente pode fazer o seguinte, olha só. Se nenhum dos coeficientes for nulo, né? Se eu tiver a diferente de zero, b diferente de zero, c diferente de zero e d diferente de zero, a gente pode, por exemplo, dividir toda a equação por d. E dividindo todos os termos por d, a gente vai chegar numa forma mais ou menos assim. Tá? Aqui pode ser mais ou menos x² sobre a², tá? Dependendo da superfície, dependendo da quádrica. Mesma coisa aqui, y² sobre b², z² sobre c² igual a 1. E aí o legal é tu perceber o seguinte, que dependendo desses sinais aqui, né, se eu tenho mais ou se eu tenho menos, eu vou ter as diferentes quádricas centradas. Tá? Então deixa eu colocar aqui para vocês. Ó. Primeira, elipsoide. E a esfera entra aqui também. A esfera é um caso particular de elipsoide. Tá? No elipsoide eu vou ter mais, mais e mais. Todos os termos do lado esquerdo vão ser positivos. A gente vai falar sobre isso. Tá? Depois eu vou ter o hiperboloide de uma folha. O hiperboloide de uma folha vai ter um termo que é negativo. Tá? Um negativo e 2 positivos. Nesse caso aqui o hiperboloide é ao longo do eixo Z. Vocês estão vendo? Aí esse cara do Z aqui vai ficar negativo, esse aqui positivo e positivo. E finalmente a gente tem também o hiperboloide de 2 folhas, né? Vai ter 2 negativos e 1 positivo. Quer dizer, a gente vai trabalhar direto com essa equação padrão. Tá? E dependendo dos sinais dessa equação padrão, a gente consegue classificar a quádrica centrada em elipsoide, hiperboloide de uma folha ou hiperboloide de 2 folhas. Tá bom, gente? O que a gente vai ter a partir de agora? Como eu falei, a gente vai ter uma aula para cada superfície. Uma aula de esfera, uma aula de elipsoide, uma aula de hiperboloide e uma aula de paraboloide. Tá bom? Então se prepara, cara, dá uma olhadinha aí em todas as videoaulas da semana, que com certeza a gente vai aprender muita coisa legal sobre quádricas.